Que a doce e maravilhosa presença do nosso Deus Altíssimo esteja com cada um de nós e que esta presença seja o suficiente para cada um de nós neste dia de hoje. Amém. Hoje, a palavra do Senhor, ele me inspirou numa frase. Devemos andar e viver na presença do Senhor. Nós pedimos muito a presença do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos dela. Mas o que é agora andar na presença dele? Você pede a presença dele porque ela realmente é fundamental. É essencial para a sua vida. Para que você viva, precisa da presença dele. Agora, o que você faz quando ele está presente na sua vida? Como é que nós estamos agindo na presença do Senhor? Como estamos andando e vivendo na presença dele? E aí, o Senhor me conduziu a uma palavra que nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 5, quando fala da descendência de Adão. Ele faz aqui toda a genealogia de Adão, explica tudo. Quando ele chega no versículo, aqui é o capítulo 5 de Gênesis, quando ele chega no versículo 21, ele vai falar de um descendente de Adão chamado Enoque. Todos os anteriores, ele fala assim. Vou dar um exemplo aqui de um deles. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos. E morreu. Todos eles, ele termina dizendo, e morreu. E morreu. Todos. Ou seja, nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. Nasceu, cresceu, reproduziu e morreu. Quando chegou em Enoque, a história mudou por um fato importantíssimo. Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus. No 21 diz, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Interessante que foi o mesmo número de dias que tem em um ano. Ele viveu em anos. Ele viveu 365 anos aqui na terra. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Com Enoque foi diferente. Enoque nasceu, cresceu, reproduziu e viveu, porque andava na presença do Senhor. Oh, aleluia! Ele andava na presença do Altíssimo. Ele andou com Deus. E para ele, a história dele foi diferente de todos. Porque ele não experimentou a morte física. Simplesmente ninguém sepultou Enoque. Ele não foi sepultado. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Ele passou a vida inteira dele, os 365 anos,
de vida aqui na terra, ele passou chamando o Senhor para estar com ele, buscando a presença do Senhor, andando em conformidade com a vontade de Deus. Porque andar com Deus é você permitir que Ele conduza você, que Ele decida por você. É você deixar que Ele oriente você, que Ele faça o que Ele quiser fazer. Andar com Deus é muito diferente do andar do homem de hoje, que quer que a vontade dele prevaleça, mesmo sabendo que está indo para o inferno, mesmo assim ele quer. Andar com Deus é maravilhoso. E Enoque escolheu isso. Então ele acordava com Deus, passava o dia com Deus, resolvia suas causas com Deus, crescia com Deus, teve filhos com Deus no coração dele. Envelheceu com Deus do lado dele. Sempre ele, Senhor, fica comigo. Senhor, fica comigo. Senhor, como é que eu devo fazer nessa situação? Estou aqui, alguém me provoca alguma coisa. Senhor, o que o Senhor faria nesta situação? Senhor, me conforte. Senhor, me cure quando estava enfermo. Quantas vezes ele deve ter pedido isso ao Senhor? Nos 365 anos de vida que ele teve? Senhor, cure meu filho, cure meu irmão, minha irmã. Cure, Pai, toda a minha parentela, abençoa eles. Deve ter sido uma bênção esse homem, porque ele andava com Deus. Senhor, fica comigo. Amanheceu o dia, Senhor, o Senhor já está aqui, preciso do Senhor. E ao anoitecer, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me deu. Fica comigo, me dá um sono restaurador, uma noite boa de sono e um feliz despertar na tua presença, porque só é feliz com o Senhor. E assim ele passou 365 anos fazendo, até que um dia o Senhor disse: Enoque, vem ficar comigo. Você me chamou tantas vezes e eu estive com você todo este tempo. Agora, Enoque, vem ficar comigo. E era uma comunhão tão boa que ele não precisou de ter deixado nem o corpo dele aqui. O Senhor levou até o corpo de Enoque, porque ele andava em santidade. O que é andar com Deus? Não é de qualquer forma. Andar com Deus é todos os dias você dizer não para o seu eu e sim para Deus. Andar com Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque você cresce dia a dia, espiritualmente. É buscar andar em obediência, separado do mundo. É você sentir sede de estar agradando ao Pai. Andar com Deus é assim. E aqui, em Amós, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Só um versículo. Olha a pergunta que o profeta faz. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que duas pessoas andam juntas se não estiverem de acordo? Uma quer ir para um lado, a outra quer ir para o outro? Será que tem condições deles andarem juntos? Vai chegar um tempo que é impossível. Então, se você anda com Deus, é porque você deve andar de acordo com a vontade de Deus, obedecendo a Deus.
Aí você anda de acordo, você realmente caminha com ele por toda a sua vida e por toda a eternidade. E é bom. Então, muito sábio isso. É claro que não. É claro que a resposta aqui, será que dois andaram juntos se não estiverem de acordo? É claro que não andaram juntos, mas se você é de acordo com a vontade de Deus, se você concorda com a vontade de Deus, se você aceita a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, você vai conseguir andar com Ele. Aqui é Jesus, Jesus chamando. Jesus chamando para andar com Ele mesmo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo. Olhe que ele não, olhe só que interessante. Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Porque tem gente que quer andar com Deus. Tem até vontade de andar com Deus. Mas quem quer levar as rédeas da situação, o jugo, o que é o jugo? O jugo era aquele um material feito que, não sei se de madeira, do que era feito aquilo naquele tempo. Então, o animal que fosse mais forte ali, mais experiente, ele ia e ele ficava à frente. E os outros eram presos a ele, aquele jugo, que estava naquele que tinha mais força, que tinha mais discernimento do que estava fazendo, para os outros seguirem ele, saber o caminho que deveriam seguir. Era assim. E aqui Jesus faz essa comparação. Ele diz que tome o jugo dele, ou seja, o peso que ele vem levando aqui, para mostrar o caminho, que a gente deve aderir ao jugo dele, para que a gente não erre, não caia, não pereça, não tenha morte eterna. Aí ele diz: você vai e você tome sobre você o meu jugo. Mas tem gente que quer fazer, sabe o quê? A pessoa se acha, aí diz: eu quero Jesus, vem cá, Jesus, você vai ficar sobre a minha vontade, abaixo da minha vontade. Quer dizer, você vai ser o que eu quero. Eu quero você para mim, agora eu quero continuar pecando, sendo ambicioso, egoísta, odiando meu próximo, avarento, adúltero, praticando coisas homossexuais, práticas homossexuais, mesmo sabendo que a palavra sagrada diz que não é para praticar. Então, todo tipo de pecado, você quer simplesmente que ele aceite e ele fique ali debaixo do seu jugo, de sua vontade. É claro que você não vai ter vida eterna. Só tem isso. Ele explicou aqui: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E sabe o que vai acontecer? Ele disse: e vocês acharão descanso para a sua alma. Ele diz: faça isso, que você vai ter sua alma descansada. Você vai ter paz, alegria. Se você deixar que o Espírito Santo de Deus conduza você. Isso é andar com o Senhor, é deixar que o Espírito Santo dele nos conduza. E não a gente querer conduzir o Espírito Santo. Por isso que ele diz isso. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eles têm a calma, não é difícil não andar em santidade. É bom, é leve. Deixa a sua alma leve, livre das amarras de Satanás. Então deixe que ele conduza você. Andar com ele é assim, é ouvindo a voz dele e obedecendo. Ainda tem mais aqui. Firmes na graça de Deus. Aí é em Hebreus,
que você vai encontrar Hebreus, capítulo 12, versículo 14 ao 16. Firmes na graça de Deus, como nós devemos ser, firmados na graça de Deus. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. Aí eu fui ver santificação. Aí o pastor Antônio, ele disse: santificação é um processo. Você não fica santificado no mesmo instante, não. Você busca no mesmo instante a santidade, mas você alcança ela num processo com o Senhor, no conhecimento, no andar com Deus. Ele disse: vai acontecendo à medida em que você procura Deus, ora mais, conversa mais com Ele durante o dia, procura ter mais intimidade com Ele. É tão bom andar com Deus, você nem precisa de acessar nada, basta você fechar seus olhos ou até abertos. Você conversa com o Pai. Então busque ter essa oração constante com Deus, essa conversa com Deus. Você está aqui tratando de assuntos, mas você diz: Senhor, será que isso vai dar certo? É uma oração. Senhor, será que eu não devo pensar? Deixa eu pensar mais um pouco, fulano. Deus diz: veja aí a situação. Se você está em comunhão com Deus, você tem essa facilidade de tê-lo tão próximo, tão presente, tão em você. E aqui ele disse: você pode até jejuar também. Jejuar não é só de alimento. O jejum de coisas que te afastam de Deus. Às vezes é uma coisa tão inocente, tão simples, mas que gasta tanto do seu tempo. Você passa tanto tempo com isso, que se você jejuar daquilo, você vai ter muito mais qualidade de tempo com Deus. Porque você deixou aquilo ali, que aquilo, tirava sua atenção da presença. Então, isso é uma forma de jejuar. Então, começa a jejuar dessas coisas, jejuar do que o Espírito Santo lhe disser que deve jejuar. Porque é uma coisa muito íntima, muito você e Deus. Quando você renuncia ao seu eu, você vai ver florescer a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Buscando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia Sagrada, olhe, ela é muito valiosa. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Como podemos crer em alguém que nós não conhecemos? Como poderemos querer andar com ele se não sabemos nem quem é ele? E você só vai saber através das Escrituras Sagradas. Você vai conhecer. Se você começar no Novo Testamento, no lugar do Velho, vai ter uma coisa interessante. Você vai conhecer através da pessoa de Jesus Cristo quem é a pessoa de Deus Pai. Até que ponto que vai o amor e a misericórdia dele. Quando Jesus disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Essa última frase que Jesus disse, última não, penúltima, porque a última foi: está consumado, ou seja, paguei o preço. Agora, todo aquele que se arrepender será salvo. Mas aí ele diz: Pai, perdoa. Então, você vai conhecer a personalidade do Deus Pai, a quem você vai querer andar sempre com ele, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, quando você lê a palavra de Deus. E procure com pessoas que tenham um pouquinho mais de conhecimento da palavra, porque ela é tão profunda que nós só conhecemos um pouquinho. Mas alguém que saiba só um pouquinho mais do que você para lhe orientar, para ler com você, para duas cabeças pensando sobre aquela frase, aquela palavra que mexeu com você na Bíblia Sagrada, é bom.
Você fazer uma leitura, primeiro só, e depois acompanhado de alguém que possa somar, edificar você. Então, cuidado com esse alguém. Peça ao Espírito Santo quem é a pessoa que vai ler a Bíblia com você. Porque, às vezes, a pessoa faz uma confusão tão grande e a palavra de Deus, ela é tão clara que não precisamos fazer discussões com a palavra de Deus. Devemos, no amor, nos edificar na palavra de Deus. E ele disse aqui, o que é a santificação? É um processo, né? E nós vamos buscando pela palavra de Deus também. Vai acontecendo o processo da santificação através de oração, estudo da palavra de Deus, da presença de Deus, de buscá-lo, de jejuar, daquilo que precisamos jejuar para nos ficar mais fortalecidos espiritualmente, para ficarmos mais fortalecidos espiritualmente. Assim, o Senhor vai te transformando por meio do Espírito Santo. O pastor Antônio disse. Esse processo ele vai acontecendo e você vai percebendo essa transformação através do Espírito Santo. Neste processo, você pode até falhar, como nós falhamos tantas vezes no processo da santificação. Mas não devemos recuar, não devemos parar ali onde caímos. Devemos imediatamente recorrer ao Espírito Santo de Deus, pedindo o socorro dele, para que ele nos livre daquelas tentações e nos traga de volta para o caminho que leva para a vida, o único, que é buscando através da cruz de Jesus, da renúncia do pecado. Aí ele disse, mas você pode imediatamente buscar forças na fonte de vida, que é no Espírito Santo. Jesus é fiel e justo para nos perdoar quando nos arrependemos de todo o nosso coração e não voltamos a pecar mais. O arrependimento faz com que você não volte a pecar mais. O remorsozinho não. O remorsozinho você fica ali até triste porque, pisei na bola, mas continua pecando. Então esse não serve para nada não, remorso. Agora o arrependimento, aquele que faz você sentir a dor na sua alma daquilo que você fez e você repudiar aquilo e nunca mais voltar a cometer aquela mesma prática, esse aí tem um resultado bom, porque ele já pagou o preço do seu pecado, então você vai ser salvo, vai ter a vida eterna. Andar com Deus é desejar viver em santidade, sempre buscando agradar a Deus. Eu acho que era assim com Enoque, porque a palavra diz que ele andava com Deus. E agora, irmãos, vamos ler aqui em Hebreus. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É isso que o Senhor quer que eu leia. Procurem, porque eu li até só o começo, mas era importante ler tudo. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, se não andar em santidade. Que é um processo, que mesmo que você caia, você precisa do socorro de Deus para se levantar, então tem que clamar a Deus pelo seu socorro, que Ele venha com o socorro e levante você. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Vamos cuidar para não ficarmos afastados da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidado, porque as pessoas são contaminadas
por esta raiz de amargura, de perturbação, daqueles que não andam com Deus. Então vamos orar pelas pessoas perturbadas, que não buscam o Senhor, que não entenderam ainda o quanto precisam do Senhor. Porque senão eles apenas vão nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nós queremos ser como Enoque. Ter a bênção que Enoque teve. Nasceu, cresceu, reproduziu, teve seus filhos, mas por andar com Deus, está vivo, não experimentou nem a morte. Vive. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Cuidado para não vender a sua alma por uma coisa tão banal aqui na terra, tão passageira, por paixões, por desejos. Ele desejou tanto aquele prato de comida que ele renunciou à primogenitura dele. Ele está bom, então deixou para Jacó ser primogênito. E era dele. Não lance fora a sua herança. Não lance fora a sua herança por causa do pecado. Qual é o seu prato de comida que está afastando você de andar com Deus? O que é que está fazendo você se afastar da presença de Deus? É um prato de lentilha? É um adultério? É uma fornicação? É um roubo? Qual é? Qual é o seu prato de lentilha? Qual é o seu prato de comida que ele fala aqui? O de Esaú foi lentilha. Foi um ensopado que Jacó fez para ele. E usurpou dele esse presente de Deus. Ele foi o primeiro que saiu do ventre da mãe, dos gêmeos. O que você está lançando fora? A vida. Por causa de quê? Qual é o que está te afastando da presença de Deus? Você precisa dessa presença para sobreviver. Você depende dela. A presença de Deus, todos nós dependemos dela. Abandone esse prato de comida que o mundo está te oferecendo, mas que vai te levar para a morte eterna. Abandone o pecado e busque a presença do Senhor e ande na presença dEle. Ande fazendo tudo em conformidade com a vontade dEle. Andar com Deus significa estar de acordo com Deus, com a vontade do Senhor. É isso. Vamos andar com Deus. E quando você anda com Deus, você começa a parecer com as coisas dele. É tão interessante quando você anda. Aqueles que andavam com Jesus, olha que quando Pedro disseram, olha esse aí, ele estava com ele. Ele fala como eles. Aí ele começou a proferir coisas terríveis para poder confundi-los. Ou seja, quando a gente anda com Deus, a gente fica parecido com as coisas de Deus. A gente age como ele agiria. Cada dia mais, é tão interessante. Cada dia mais. Nós vamos nos transformando, nós somos moldados, porque já não é mais a nossa vontade, mas a vontade dele que prevalece. Então nós começamos a ficar parecidos
com ele. Que atrevimento dizer isso, né? Mas é. Ele diz, sede meus imitadores. Nós devemos fazer como ele. É bom parecer com ele. Naquela situação terrível, difícil de Pedro, foi uma queda de Pedro, quando ele negou, mas ele sabia que ali a situação dele era muito difícil. E eu não vou julgar Pedro. O que eu quero dizer é que uma das mulheres identificou Pedro pela forma como ele agia, como ele falava. Ela identificou que ele era um dos que andava com ele. Porque quem anda com o Senhor não age como as pessoas do mundo. Não age assim. Andar com Deus é buscar agradá-lo, é deixar que Ele nos conduza, que Ele mostre o caminho. E aí nós podemos descansar nele. E aquele que anda com Deus, ele não perece, ele prevalece. Nós prevalecemos nele, ele é a nossa força. Vamos orar, irmãos. Hoje, eu quero agradecer a Deus pelo livramento que Deus deu a um rapaz que é inscrito no canal. Eu só vi a foto, mas ele bota reflexões da Bíblia. Reflexões da Bíblia. Talvez seja até um canal. E se for, é muito bom a gente assistir. Tudo que se fala do Senhor é valiosíssimo. É valiosíssimo. Nada nesse mundo tem mais valor do que você conhecer a palavra de Deus. Porque ela é a bússola que nos revela o caminho que leva para a vida eterna. Nos revela a pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele agradecendo a Deus um grande livramento. Ele não entrou em detalhes, e eu quero agradecer a Deus pelo grande livramento na vida deste irmão. Nininha, graças a Deus, ela teve uma melhora, mas ela ainda está na UTI, precisando de nossas orações. Mas a filha dela agradecendo as orações pela melhora, porque ela estava numa situação muito mais difícil. E orar a Deus por toda a terra, por toda a humanidade. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, eu te consagro toda a terra e céus, todo o universo e todos nós, os seres viventes, em tuas mãos. Clamamos, Pai, a tua presença em nossas vidas. E clamamos, Pai, que o Senhor nos dê forças para andarmos na tua presença, para entendermos como precisamos da tua presença e como precisamos andar na tua presença, agir de forma que te agrade, fugir do pecado, resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Nós precisamos, Pai, do teu perdão. Precisamos da tua misericórdia. Derrama do teu perdão e da tua misericórdia sobre todos nós. Derrama, Pai, do teu Espírito Santo, para que possamos ser, pelo Senhor, curados. Eu estou na promessa, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha presença, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós estamos, Pai, na dependência do Senhor, pedindo a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão. Nós esperamos só em ti e nós queremos andar em obediência, fazendo a tua vontade.
e venha mais, que seja mais de Ti em nós, para que possamos ser fortalecidos, Pai, recuperados, libertos deste sofrimento que nós estamos enfrentando nestes dias. Porque o Senhor é tão maravilhoso que ontem eu já comecei a ouvir melhoras das pessoas. Porque ontem o Senhor disse que afligiu o seu povo, mas não afligirá mais. Então, eu recebi, Pai, essa palavra. E eu estou vendo que o Senhor, cada momento mais, está melhorando a situação. Eu te agradeço por isso, Pai, porque o Senhor está com a gente. Porque o Senhor está no controle. Isso me dá uma paz, Senhor, uma alegria tão grande no coração. Eu quero te agradecer, Pai, pelo livramento na vida do irmão do canal Reflexões da Bíblia. Quero te agradecer pelo livramento. Ele está com o espírito dele muito grato ao Senhor por isso. Muita gratidão. Quero também, Pai, te agradecer pela melhora da irmã Nininha. A filha dela disse que ela está melhor, mas que ainda está na UTI precisando de ajuda. E quero te pedir, ó Pai, por todas as pessoas que estão agora enfermas, de qualquer tipo de enfermidade. E também, Pai, da enfermidade do espírito, da alma, da mente. Livrai-nos, ó Pai. Derrama sobre nós da tua cura. Enche-nos com a tua presença. E nos ensina mais de ti. Faz com que aprendamos mais. Faça com que este meu irmão, esta minha irmã que está me ouvindo agora, olhe mais para ti. Busque mais a tua presença. Veja menos futilidades e olhe mais da tua palavra. E te busque mais e te encontre, Senhor. Porque aquele que te busca de todo o seu coração, com toda a sua força, te encontra. Então que haja isso aqui na terra, Pai. O derramar do teu Espírito Santo. Aviva a tua igreja. Aviva os nossos corações, Senhor. Derrama sobre toda a carne o teu Espírito. É o que nós te pedimos, Pai. E já te agradecemos. No nome do vosso Filho, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, que vive e reina para sempre. E que está agora intercedendo por nós diante de ti. É no nome dele que te pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãzinha. Deus é tão bom. E Ele está no controle. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não te desesperas. Nós não temos nenhum motivo de desespero. Estamos tranquilos. Ele está conosco. Ele está com você, comigo. Por quê? Não porque mereçamos, mas porque a misericórdia dele dura para sempre. E se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. E quando você encontrar, nunca mais largue a mão do Senhor. Nunca mais. Segura na mão de Deus. Firme. Fique em paz. Deus está no controle de nossas vidas. As nossas vidas, a Ele pertence. Amém. Fiquem com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, permaneça em nossos corações. Amém. Amém.